Vida e Sexo, Emmanuel, capítulo 9, União Infeliz. Pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Ou seja, se não houvesse a reencarnação, onde estaria a justiça? Como nós poderíamos nos perdoar, ressarcir, aprender? Uma coisa é certa, nunca somos vítimas. Toda a situação que passamos tem uma causa, um aprendizado, um ressarcimento. Então, a cada coisa que nos acontece, devemos analisar para entender qual a lição que deveríamos aprender com aquela situação, para que não precisemos passar pela situação novamente, porque ela vai acontecer até que não precisemos mais dela. Essa pergunta e resposta, está no item 167 do Livro dos Espíritos. E aí Emmanuel começa dizendo: dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. É claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto, a truculência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para se definir quanto às próprias resoluções. Livre-arbítrio sempre, gente? Mas que haja equilíbrio suficiente nos casais unidos pelo compromisso afetivo para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Então, precisamos analisar o porquê de estarmos passando por aquela situação e nos modificarmos, ou atrairemos situação análoga. Porque a verdadeira libertação só acontece quando nos modificamos, porque senão estaremos apenas adiando um aprendizado. Indiscutivelmente, os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida, mas antes que a vida os registre por fora, grava em nós mesmos, em toda a extensão, o montante e os característicos de nossas faltas. Nossos débitos são anotados em nossa consciência, porque nós somos juízes de nós mesmos. A pedra que atiramos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura de sofrimento. A dor que causamos no outro não precisa voltar da mesma forma. Não precisamos mais do olho por olho, dente por dente. Se nós estudarmos, entenderemos que não existe receita pronta. Entenderemos que cada caso é um caso. André Luiz nos mostrou isso de várias maneiras nos tantos livros que ele escreveu, Já temos entendimento suficiente para sabermos que existem várias soluções para sentirmos a dor da pedrada, sem que necessariamente precisamos receber a pedrada de volta. E enquanto não remove a causa da angústia, os efeitos dela perduram sempre. Tanto quanto não se extingue a moléstia em definitivo, se não eliminamos na origem do mal. Quando reconhecemos o mal que fizemos ao semelhante, nos angustiamos, e enquanto essa angústia permanecer, permaneceremos doentes. Não conseguimos nos curar. Nas ligações terrenas, encontramos as grandes alegrias. No entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais puras provações.
Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira da vida íntima os nossos reflexos. Ou seja, o outro me reflete. Quando é gritante o defeito que eu vejo no outro, devo procurar em mim esse defeito. Se lembrarmos que não estamos aqui para modificar ninguém, muito pelo contrário, estamos aqui para nos modificarmos, então, agindo assim, ou seja, procurando em nós o que nos incomoda no outro, cortamos o mal pela raiz. Por isso, Emmanuel disse, nas ligações terrenas encontramos as grandes alegrias. No entanto, é também dentro das ligações terrenas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. É natural que todas as conjunções afetivas no mundo nos parecem como sendo encantados jardins enaltecidos de beleza e perfume, lembrando livros de educação, cujo prefácio nos enleva com a exaltação dos objetivos por atingir. Então, todo início de relacionamento é lindo, porque naquele jardim perfumado não vemos os espinhos das rosas. Nos prefácios dos livros de educação, não vemos os problemas que os personagens vão passar. Entretanto, a existência física é processo específico de evolução nas áreas do tempo. E assim como o aluno, nenhuma vantagem obterá da escola se não passar dos ornamentos exteriores do educandário em que se matricula, o espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento, caso pretendesse mobilizar-se no êxtase do noivado. Então, nenhum aluno aprende só observando a beleza do prédio da escola. Entrando nesse prédio e estudando que ele vai aprender. Vamos observar que da mesma escola saem alunos com muito aprendizado, enquanto outros saem sem aprender absolutamente nada. Da mesma forma, de um relacionamento podemos sair modificados ou não, levando até muitos problemas a serem resolvidos numa outra encarnação. Os princípios kármicos desenovelam-se com as horas. Os nós que precisamos desatar e não cortar, vamos aprendendo aos poucos. Provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata. Não existe acaso, vamos lembrar disso. Na ordem em que nos recapitulam oportunidades e experiências, como ocorre a semente que, devidamente plantada, oferece o fruto em tempo certo. É o processo de crescimento, a semente precisa romper a casca para crescer. Precisamos ser fortes para romper nossas cascas e não deixarmos que qualquer ventania nos derrube, acabando com o nosso crescimento. Muitas pessoas terminam com o relacionamento na primeira ventania, porque acreditam que encontrariam alguém que a fizesse feliz, quando é ela quem tem que se fazer feliz através da sua transformação. E essa transformação é de dentro para fora. O matrimônio pode ser precedido de doçura e esperança, mas isso não impede que os dias seguintes, em sua marcha incessante, tragam aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. A mudança espera todas as criaturas nos caminhos do universo, a fim de que a renovação nos aprimore. A jovem suave que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos, será talvez amanhã a mulher transformada,
capaz de impor dificuldades enormes para a consecução de nossa felicidade. No entanto, essa mesma jovem suave foi, no passado, em existências já transcorridas, a vítima que nós mesmos, quando lhe infligimos os golpes da nossa própria deslealdade ou inconsequência, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel que nos cabe agora relevar, perdoar e retificar, aprimorar. O rapaz distinto, que agora atrai a companheira para os laços da comunhão mais profunda, muitas vezes será provavelmente depois o homem cruel e desorientado, suscetível de constrangê-la a carregar todo o calvário de aflições incompatíveis com os anseios de ventura que palpitam na sua alma. Porém, esse mesmo rapaz distinto foi no passado, em existências que já foram, a vítima dela própria, quando desregrada ou caprichosa, transfigurou seu caráter, transformando-o no homem vicioso ou fingido que lhe compete tolerar e reeducar. Ou seja, o outro está nos mostrando aquilo que fizemos a ele. Então, estamos naquela situação de livre e espontânea vontade, ou por prova ou por expiação, tendo a responsabilidade de ajudar aquela pessoa, porque fomos nós que a colocamos naquela situação. Toda vez que amamos alguém e nos entregamos a esse alguém no ajuste sexual, ansiando por não nos desligarmos desse alguém, para depois, somente depois, surpreender nesse alguém defeitos e nódoas que antes não víamos. Estamos à frente de criaturas anteriormente dilapidada, ferida por nós, a nos ferir justamente nos pontos em que a prejudicamos no passado. Não só a cobrar o pagamento de contas certas, mas, acima de tudo, a esmolar compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça diante das leis do destino. Portanto, a união supostamente infeliz deixa de ser um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, aceita, sempre que possível, dentro das suas forças, né? Se eu não consigo mais que isso, deixo para a próxima, né? Mas ele diz, onde o espírito é equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, aceita sempre que possível o companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita, a fim de quitar-se com os princípios de causa e efeito, libertando-se das sombras de ontem para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo, para os domínios da luz. Ou seja, aquele que consegue aceitar tudo isso com amor, afetuosidade e equilíbrio, vai quitar suas dívidas com o outro e vai poder seguir em frente. E assim Emmanuel termina esse capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.